Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Pedro Ferreira Pinto e começava a minha intervenção com uma precisão, ou se quisermos, uma correção do nosso ponto de vista, àquilo que a senhora deputada que me antecedeu afirmou. No processo de privatização de 2015, há de facto o Estado recebeu 10 milhões de euros por esta transação. A senhora deputada disse que houve um custo na operação de 2,5 milhões e, portanto, teria, digamos, um resultado net de 7,5 milhões de euros. Mas eu queria introduzir aqui um fator que é fundamental e que falha nesta análise. O instrutor confirma que, com a venda da TAP em 2015, consubstanciou-se a redução da dívida da parte pública na ordem dos 692 milhões de euros? Confirmo, sim, senhor. Isto é outro dos assuntos, 10 milhões 692, a parte da dívida e toda a parte que é refletida em balanço significa uma responsabilidade. Essa responsabilidade, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser paga. Aquilo que existiu com a venda da TAP foram, efetivamente, 10 milhões de entrada em dinheiro, o resto foi para a TAP, mas, na prática, desresponsabilizou o Estado, desonerou em 692 milhões de euros. E, portanto, penso que isso são dados a ter em conta. Podemos brincar com os números, mas, na realidade, o peso da responsabilidade era essa. Muito obrigado, doutor. Isso é muito importante e é um volume bastante significativo que ficou desonerado das responsabilidades públicas. Fale-nos, por favor, da situação da TAP do ponto de vista da tesouraria em 2015. Doutor, eu penso que já foi por demais falado que era uma situação aflitiva. E, portanto, a situação era tão aflitiva quanto a dívida ia-se vencendo. Cada vez que era preciso renegociar uma dívida, era uma dificuldade com os bancos e já expliquei porquê. E em outubro, lá só verificar para não ser impreciso, mas no dia 4 de novembro deu-se recebo uma carta, além das várias chamadas que havia do engenheiro Fernando Pinto, uma carta, de facto, formalizando uma aflição mais séria. E, portanto, esta aflição dizia, olha, basicamente, nós temos estado a aguentar, mas chega a esta altura, vamos ter problemas, vamos entrar em ruptura de tesouraria séria, quando já comprimimos todos os fornecedores, já atrasámos tudo aquilo que podíamos atrasar, e tem-se vindo a acumular, mas nesta altura não temos mais capacidade para fazer face a estes atrasos e, portanto, vamos entrar aqui numa debacle que não seria boa. Portanto, em início de novembro de 2015, o engenheiro Fernando Pinto envia-lhe uma carta desesperante, em que não há dinheiro para salários, para combustíveis, para o parqueamento dos aviões e, portanto, a companhia na iminência de parar a sua atividade. Queria ainda ouvi-lo por uma narrativa que nós temos tido conhecimento, que aparentemente este processo de privatização está envolto numa madrugada sombria de nevoeiro e é assinado na penumbra de uma ponte qualquer. Eu gostaria que nos, enfim, relatasse um bocadinho deste processo para ver se acabamos com esta narrativa conveniente a alguns. E sabemos que este processo foi decidido em dezembro de 2014, o vencedor foi anunciado em junho, e depois houve o processo de formalização deste processo. Fale-nos um bocadinho disto para ver se acabamos com essa história que foi feita entre a sexta e a segunda-feira e em cima do joelho. Doutor, para ser franco consigo, eu que não sou político, nem nunca percebi muito bem essa afirmação de que isto tinha sido uma correria. Isto foi uma operação altamente trabalhosa,
Confesso que depois de a repassar por ela ao fim de 8 anos, entendo que foi uma operação muitíssimo bem feita. Pode não estar de acordo com os termos, e isso democraticamente é absolutamente aceitável, mas tecnicamente é uma operação que está muitíssimo bem feita. Nada foi feito em cima do joelho. Há perguntas, há respostas, há clarificações. Tivemos dúvidas também, mas foi um trabalho altamente escrutinado. Ficou muitíssimo bem ilustrado. Nós está altamente documentado e, portanto, eu penso que está o acesso de todos, de escondido tem 0. Tem temas, alguns fáceis de se, porventura, de se empolarem, mas estão feitas as perguntas, estão feitas as respostas, a documentação está toda no seu sítio. Eu penso que não há qualquer tipo de segredo, inclusive porque, sabendo nós desde o momento 0 que as opiniões eram divergentes, tomou-se um cuidado mais ainda, maior do que o normal, de a deixar bem documentada. Foi feita por acaso, foi assinada ao final do dia. Poderia ter sido de manhã, mas se calhar as parangonas dos jornais diziam que era feito na alvorada. Não sei bem, ainda não consegui encontrar a razão para isso, certo? Doutor, este processo foi de resto escrutinado pelo Tribunal de Contas. Julgo que a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia não colocou qualquer dúvida e, se a memória não me traiçoou, inclusive o Ministério Público também se debruçou sobre este processo e, portanto, nenhuma destas entidades que escrutinam o processo apontou qualquer irregularidade ou desconfiança. Ainda sobre isso, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Em sua opinião, ficou algum tema por esclarecer na auditoria do Tribunal de Contas sobre este processo? Eu penso que não. Que eu saiba, nem durante nem depois se levantou qualquer tipo de problema nesse sentido. Os assuntos foram sendo resolvidos atempadamente. Para encerrar esse aspecto mais aqui da privatização, certamente o doutor recorda-se da carta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou à parte pública a solicitar que a privatização não fosse feita. Lembra-se dessa carta? Teve acesso à carta e respondeu a esta carta? Tive, sim, senhor. Eu respondi, sim, senhor. O que é que respondeu? Se eu bem me recordo da resposta, que não a tenho, mas que tomávamos boa nota daquilo que tinham dito. E como é que interpretou um grupo parlamentar pressionar uma entidade como a par pública sobre uma decisão que está em curso? Qual é a sua leitura da lisura, da correção democrática e institucional de uma situação dessas? Nossa, doutor, eu acho que já tive a oportunidade de dizer aqui, eu não entendi a carta como uma pressão, entendi mais como uma vontade de fazerem saber quais eram as suas vontades. Vou usar 2 vezes vontade na mesma palavra, ou na mesma frase, mas nos limites exprimiu bem o que é que entendiam que era isso. No exercício dos seus direitos democráticos, não entendo isso como uma pressão. Na sua leitura, entende isso como uma ameaça? Sr. Doutor, quando o trabalho está bem feito, não há grandes ameaças, não levei para esse lado e não me teria ocorrido. Sobre o acordo de compromissos estratégicos, assinado em junho de 2015, teve conhecimento deste acordo? Desculpe, não se importa de repetir. Sobre o acordo de compromissos estratégicos de junho de 2015, teve conhecimento deste acordo? Tive, sim, senhor.
ele obrigava a TAP à manutenção do hub em Lisboa por 30 anos. Confirma? Confirmadíssimo. Eu agora com o ruído da sala, desculpe, não... Eu não ouvi o que o Soutor disse. Confirmadíssimo. O hub estava protegido por 30 anos. Portanto, o Soutor confirma que o acordo, então, assinado, obrigava a que o hub de Lisboa se mantivesse por 30 anos. Sobre uma comissão de acompanhamento que fazia parte deste acordo e tinha como objetivo monitorizar todo o processo pós-privatização, tem conhecimento desta comissão paritária de acompanhamento? Tenho conhecimento que estava estatuída, sim, senhor. Chegou a funcionar, tem conhecimento? Não tenho esse conhecimento. A par pública chegou a indicar alguém para esta comissão de acompanhamento? Penso que não, mas chegámos a adjudicar à Deloitte esse acompanhamento. Ou seja, a Deloitte ficaria responsável de desenvolver o tableau de bord de controle e de o acompanhar numa base mensal. Então, mas está-me a dizer que a Deloitte recebeu uma adjudicação para, com base, digamos, num quadro de acompanhamento de gestão com um conjunto de indicadores, porventura, penso eu, refletindo aquilo que havia sido estabelecido no contrato e na venda, para acompanhar o seu cumprimento. Interpretei bem o que disse? Interpretou. E, portanto, havendo essa adjudicação, a Deloitte estava em condições de criar este quadro de indicadores de acompanhamento e de informação ao Estado do cumprimento dos parceiros privados daquilo que eram o que estava contratado, mas não sabe se, após essa adjudicação, se a Deloitte fez ou não este acompanhamento. Doutor, as regras mudaram logo no mês a seguir e, portanto, seria normal, imagino eu, que se espere para ver qual é o cenário estável para saber o que é que se acompanha. Aquilo que estava para acompanhar estava absolutamente definido nas regras da reprivatização. A haver alteração de regras, parece-me que seria também sensato esperar para ver o cenário aonde se iria funcionar para se poder controlar e saber o que é que se tinha a controlar. Portanto, o doutor está-me a dizer, houve uma adjudicação à Deloitte para fazer este trabalho de acompanhamento mensal do evoluir de todos os indicadores na compra que foi feita na privatização, mas não tem o seguimento, digamos, deste trabalho. Sabe, porventura, se esse contrato com a Deloitte foi cancelado, foi denunciado? Nossa, doutor, não tenho em nota. Iremos solicitar à Deloitte esta informação. Doutor, ainda sobre a questão que já falamos aqui e que tem a ver com os fundos Airbus, quando houve a passagem de pasta, naturalmente, do novo governo, pode-nos contar com detalhe como é que esta passagem deste dossiê para o novo governo socialista foi feita? Posso, claro. Eu passei, enfim, já contei no relatório de Economia e já tive também a oportunidade de repescar o resumo que tinha feito, certo? Foi passado um dossiê com as principais peças impressas, uma pena com a informação, que era extensíssima, e eu tive a oportunidade de fazer um resumo, que não tinha à época, mas que tenho aqui hoje, e que focava o seguinte: ponto da situação, assuntos pendentes. Falava-se na altura da ANAC, que dispunha de 90 dias para se pronunciar e, portanto, não poderia haver parecer à data. Uma síntese do acordo, o que é que eram os compromissos estratégicos, as ligações-chave, o hub, a marca, a sede,
a direção efetiva em Portugal e o serviço público. Falava do direito potestativo de compra, previa as regras sobre transações com entidades relacionadas que abordámos há pouco e previa a criação de uma comissão independente de acompanhamento do acordo. Os principais eixos do projeto estratégico passava pelas obrigações e pelos instrumentos, e aqui vinha claramente as obrigações financeiras e, portanto, a parte de controle efetivo sobre as contas da TAP, ou seja, que a TAP teria necessidade de provisionar a conta reserva de serviço da dívida com pelo menos 30 dias de antecedência e, portanto, teria que ter os fundos disponíveis para pagar juros ou empréstimos com 30 dias de antecedência, tinha que manter um nível mínimo de capitais acima de 35 milhões acrescidos aos verificados na data de conclusão, tinha que cumprir rácios financeiros, ou seja, que a dívida financeira líquida, não garantida, teria que ser 25 milhões abaixo daquilo que era na altura do fecho. Deveres e informações de acesso, lá tinha os instrumentos, passou-se pela capitalização, as opções de compra, as opções de venda, o preço e um sumário. E, portanto, se onde quer chegar é se foram transmitidos fundos Airbus ou não, a resposta é não, estavam nos documentos e não por uma razão simples, não era tema, estava resolvido. O dinheiro que entrou na TAP veio da Atlantic Gateway. Quem é que estava nesta reunião, para além do doutor, como é evidente? Doutor, comigo, da parte pública, estava o doutor José Manuel Barros, que foi de uma enorme ajuda no dossiê da TAP, e depois estava o ministro Pedro Marques, o ministro Centeno e os seus secretários de Estado, o Dr. Guilherme Oliveira Martins e o Dr. Ricardo Mourinho Félix, com quem trabalhei muitíssimo bem na passagem de pastas e, portanto, a reunião até foi uma reunião absolutamente simpática. O tempo deu um salto. Peço desculpa, Sr. Deputado. O tempo deu um salto, não? Não. Hã? Estava 6. Aos 5 minutos, aos 6 minutos. Vamos voltar a repor então o tempo. Peço desculpa. É tudo zero, Sr. Presidente. Ó, Sr. Doutor, depois desta passagem, desta quantidade enorme de informação, não é? PENs, dossiês, alguma vez mais foi contactado por algum destes interlocutores a pedir esclarecimento, alguma dúvida, em algum momento? A resposta é não, Sr. Doutor. Portanto, não tem sido contactado, quer dizer que tudo aquilo que entregou foi bastante para a compreensão, naturalmente, dos seus interlocutores, uma vez que não voltaram ao seu contacto. E, neste sentido, pergunto-lhe, em alguma circunstância deste momento e nesta fase, alguém falou na dúvida dos fundos de capitalização, vulgo fundos Airbus? Não. Ó, Sr. Doutor, esteve aqui o Dr. Lacerda Machado a semana passada e disse que o negócio da VEM no Brasil, da engenharia, provavelmente era o melhor negócio da TAP nos últimos 50 anos. Qual é a sua opinião? Eu teria que voltar a rever os meus princípios financeiros e económicos. Teria que voltar aos meus compêndios, mas não vou comentar. Eu queria finalizar aqui a minha intervenção com uma alusão às declarações do Dr. Carlos Durães sobre cartas vinculantes e queria-lhe perguntar se sobre essa matéria corrobora aquilo que o Dr. Carlos
Durães aqui disse à nossa Comissão, que pressuponho que tem conhecimento, bem entendido. Sr. Doutor, já agora pedi-lhe que dissesse o que é que ele disse à Comissão, só para não me enganar. Vamos parar o tempo neste bocadinho para poder citar. Já referi que no âmbito da delegação de competências, estou a ler a transcrição, já referi que no âmbito da delegação de competências na parte pública, a TAP esteve sempre delegada no Presidente da Comissão Executiva. E se há pessoas que, no exercício dos cargos de gestão, fazem circular a informação, quer num momento, quer noutro, o perfil das pessoas que exerciam os cargos de Presidente na Comissão Executiva, sendo pessoas diferentes, era muito semelhante no sentido de centralizar. Sei que houve uma interação forte com a tutela, mas nem eu, nem o meu colega na altura da Comissão Executiva, que era constituída por 3 pessoas, tivemos conhecimento de detalhe da operação. Fim de citação. Sr. Doutor, a Comissão Executiva era composta por 3 membros. Eu, o Dr. José Manuel Barros e o Dr. Carlos Durães. Quem acompanhou mais de próximo a operação no dia-a-dia, o Dr. José Manuel Barros. Não obstante, como em qualquer outro dossiê, a par pública tem comissões executivas. Também tem atas, Sr. Doutor. Podem ler as atas. Peçam as atas e vão ver o grau de explicação e de escrutínio que a operação teve em sede de Comissão Executiva e depois em sede de Conselho de Administração. Agora, isso releva para de SUIS como a sua pergunta, penso que se dirigia em dois temas, certo? Primeiro, a ver com o grau de informação que era transmitido, a segunda com instruções vinculativas, era? Sim, O senhor está a ter a oportunidade de dizer sim ou não. Sim, foi nessa circunstância das declarações Instruções vinculativas do Sr. Dr. Carlos Durães, em que ele disse de ter havido instruções vinculantes no processo de 2015 para assinar o contrato de privatização. Muito obrigado. Vamos lá ver. A par pública não assina sozinha, entre aspas, porque há actos que são actos devidos ao Governo. E, portanto, não nos vamos exceder, mas, na prática, nenhum dos actos feitos foi a contragosto. Ou seja, a operação foi estudada, foi vista, houve um trabalho conjunto. Para ser franco consigo, as autorizações necessárias são aquelas que são formalmente necessárias. Porque, em princípio, estamos de acordo em fazer a operação, estivemos de acordo, ajustaram-se, nem sempre tivemos a mesma opinião, mas daí se fazem as boas operações. Uns ajudam a melhorar os outros.